Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Enem 360. Quem fala é o professor Leandro Aguiar para mais uma aula de linguagens. Antes de prosseguirmos, aquele pedido mega especial. Inscreva-se no canal, não se esqueça, ative o sino para você receber as notificações e não perder nenhuma novidade, ok? Vamos para a aula de hoje, vamos falar mais um conteúdo, de mais um tema. Quero falar sobre a questão 23 do Caderno Azul do ano passado, 2020, e quero falar sobre o tema gêneros literários, que é um tema que eu já falei bastante, mas como a prova de 2020 tocou muito nesse tema, é necessário que nós voltemos a ele algumas vezes. E nessa questão nós temos uma particularidade muito especial. Ela vai tocar na relação que se dá entre a forma e o conteúdo do texto. Vejam só o comando da questão. As repetições e as frases curtas constituem procedimentos linguísticos importantes para a compreensão da temática do texto. Pois, ou porque, certo? Então, a resposta que você vai escolher, ela será uma explicação, será um motivo para essa afirmação. Repetições e frases curtas constituem procedimentos importantes para a compreensão da temática. É mais ou menos dizer, olha, a forma do texto, a maneira como ele se comporta, vai interferir no entendimento do seu conteúdo. Então, a forma e conteúdo estão ali entrelaçados de certa forma. Vamos ver então como esse texto ele se comporta. O texto do André Santana está numa coletânea do Ítalo Morricone que se chama Os 100 Melhores Contos, do século XX. E eu separei esse fragmento aqui numa página a seguir, separando as frases. Está dizendo que são frases curtas? Vejamos que frases curtas são essas. Eu separei as frases em duas cores, azul e amarelo. Então, azul é uma frase, amarelo vai ser outra. Azul será, e assim sucessivamente. Vamos lá? Eu tenho empresas e sou digno do visto para ir a Nova York. O dinheiro que chove em Nova York é para pessoas com poder de compra. Pessoas que tenham um visto do consulado americano. O dinheiro que chove em Nova York também é para os nova-iorquinos. São milhares de dólares. Estou indo para Nova York, onde está chovendo dinheiro. Sou um grande administrador. Sim, está chovendo dinheiro em Nova York. Deu no rádio. Vejo que há pedestres invadindo a via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Vejo que há carros nacionais trafegando pela via onde trafega o meu carro vermelho, importado da Alemanha. Ao chegar em Nova York, tomarei providências. Então vamos pensar como se comportam essas duas afirmativas do comando, Frases curtas, termos que se repetem. Frases curtas, nós podemos contabilizar aqui 12 frases, desde a primeira ali até a última, alternando entre azul e amarelo, nós temos 12 frases. E notem como algumas palavras saltam aos olhos, como dinheiro, que aparece aqui 4 vezes, e Nova York, que aparece 6 vezes, sem contar algumas expressões idênticas, como o meu carro vermelho, importado da Alemanha, assim como dólares também. Então, esses termos vão se repetindo sistematicamente. O que isso pode nos fazer entender? Bom, primeiro que é um narrador personagem bastante fútil, que tem uma consciência social e financeira muito reduzida a status. É dinheiro, é Nova York, é carro importado. Outra coisa, podemos entender que ele tem um discurso bastante reduzido, porque as frases são muito curtas, ele não desenvolve um raciocínio longo, e são raciocínios cíclicos, eles não vão a lugar algum. Então, discurso bastante limitado, bastante reduzido, todo ele pautado em cima de ideais meramente fúteis, meramente status financeiro, ok? Agora, como pensar nisso, nessa questão da forma para entender a temática? Um caminho possível para isso nós podemos encontrar nas palavras do teórico da literatura Mikhail Bakhtin, um teórico russo. Ele disse o seguinte em um livro chamado Teoria do Romance, Teoria do Romance 1. O romance como um todo verbalizado é um fenômeno, primeiro, pluriestilístico, que trabalha com muitos estilos. Heterodiscursivo, ou seja, um romance que é polifônico. Você deve ter ouvido falar esse termo polifonia, se não, volte algumas aulas aqui, porque eu já falei sobre isso também. E heterovocal, porque tem muitas vozes ali falando.
Então, o romance, e aí você pode estender a palavra romance a todo texto ficcional, uma crônica literária no caso, né, um conto, uma fábula. Basicamente, esses textos literários da ordem da prosa, eles se comportam a partir de uma certa forma própria, de um gênero próprio, né, de um formato próprio. Sendo assim, não temos como dizer que a forma do texto opera de maneira separada ao conteúdo, ao tema desse texto. Não tem como. Aliás, é o que Bakhtin vai dizer. São um todo indivisível. Eles trabalham um pensando no outro. São uma coisa só. Não dá para separar. Então, quando você volta lá para a análise do texto e do comando da questão, fica muito mais claro perceber que, na verdade, essa escolha por frases curtas e por palavras repetidas estão a serviço de um tema. Qual é o tema? Um narrador extremamente obcecado por dinheiro e que tem uma linguagem, um discurso que não se desenvolve, que não prossegue, que não é profundo, que fica sempre ali na superficialidade. Pensando nisso, qual seria a melhor alternativa para isso? Letra A. Expressam a futilidade do discurso de poder e de distinção do narrador. Letra B. Disfarçam a falta de densidade das angústias existenciais narradas. Letra C. Ironizam a valorização da cultura norte-americana pelos brasileiros. Letra D. Explicitam a ganância financeira do capitalismo contemporâneo. E, por último, letra E. Criticam os estereótipos sociais das visões de mundo elitistas. Bom, se o comando do texto está me chamando a atenção para procedimento linguístico, a forma, né, repetições e frases curtas, para entender a temática do texto, eu basicamente estou reforçando essa tese de que o meu narrador é muito superficial, é muito direto, é muito fútil, só pensa na mesma coisa. Então, boas respostas para isso seriam, primeiro, a letra A, né, que está expressando aqui a futilidade do discurso de poder, letra D, que é explicitar a ganância financeira do capitalismo contemporâneo, em menor escala nesse caso, né, não fica tão patente com a letra A, e letra E, criticar os estereótipos sociais das visões de mundo elitistas. No entanto, está muito claro para a gente que o quesito linguagem é uma coisa importante. O que nos faz perceber, portanto, que o discurso é uma coisa importante. Se o discurso é uma coisa importante, a melhor alternativa só pode ser a letra A. Entender essas frases curtas, um discurso que não se desenvolve, que não se aprofunda e que só recorre aos mesmos temas, dinheiro, 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 Nova York, Nova York, Nova York, viagem, carro, expressam um narrador que é fútil, superficial, que não se aprofunda e que precisa sustentar um status de poder. Perfeito? Então, olha como é importante nós nos lembrarmos de relacionar as particularidades da forma textual com o tema, com o conteúdo desse texto. Assim como acontece no texto não literário, né? Cada formato, cada tipo de texto tem a sua forma particular de se organizar. Pensa, por exemplo, num texto citativo argumentativo. Pense num texto descritivo. O romance, como um gênero romanesco, um gênero literário, ele também tem sua própria forma de agir. Compare isso, por exemplo, ao seu próprio modo de agir no dia a dia. Como é que você se veste para ir ao trabalho? Como é que você se veste para ir a uma festa? Como é que você se veste para ir a um casamento? Você tem regras de conduta próprias. Você tem certos códigos que não dá para sair. Você precisa cumprir. O romance é a mesma coisa. E o código que ele usa é muito próprio. Isso se aplica, como eu falei, a todo texto ficcional de ordem da prosa. Ele se comporta de maneira bem específica, certo? E aqui nesse caso, todos os fragmentos, as palavras, o jeito como ele se organiza está contribuindo para o entendimento do seu conteúdo. Perfeito, pessoal? Bom, se você tem alguma dúvida, algum acréscimo, não esqueça de comentar aqui no chat, ok? Nós poderemos responder em uma ocasião futura. Então, até o próximo encontro para mais um conteúdo e até lá. Valeu!